como foi o começo do ministério de Jesus? Quem foi a pessoa preparada por Deus para preparar o caminho de Jesus? E quais foram os dois principais eventos que deram pontapé inicial à atuação de Cristo aqui na Terra? Eu quero convidar você a me acompanhar nesse vídeo, para que nós vejamos os detalhes que estão relacionados ao começo do ministério de Jesus. Esse já é o 10º vídeo da série sobre a vida de Jesus. E eu estou gostando muito de estudar e de aprender muitos detalhes sobre a vida do nosso Salvador e queria que você deixasse também aqui nos comentários o que é que você tem achado sobre essa série que temos feito sobre a vida de Cristo. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho também, porque a nossa proposta é fazer 33 vídeos sobre a vida de Cristo. Uma referência, logicamente, aos 33 anos de vida terrena dele. Portanto, nós não chegamos ainda nem na metade dessa série, e vem muita coisa boa aí pela frente. No contexto em que Jesus viveu, no Império Romano, era comum ter a figura de um precursor. Era alguém que ia à frente, avisando que logo na sequência viria o rei. Esse indivíduo também se ocupava de, além de anunciar que o rei estava vindo logo na sequência, ele também tinha a preocupação de preparar o caminho, de limpar o trajeto para que o rei pudesse então passar. Esse homem escolhido por Deus para ser o precursor de Jesus foi João, o Batista. Ele era primo de segundo grau de Jesus, já que as suas mães, Isabel e Maria, é que eram primas. E João Batista era cerca de 6 meses apenas mais velho do que Jesus. E ele então começou realizando o seu ministério pregando lá no deserto da Judéia. E ele chamava muito a atenção porque era uma figura muito diferente. Ele se vestia com peles de camelo e amarrava em sua cintura um cinto de couro e também se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. A gente sabe que no tempo bíblico ainda não havia o sobrenome e as pessoas então eram identificadas por conta de sua filiação, por conta da região onde moravam ou por conta do ofício que realizavam. E João, então conhecido como João Batista, na verdade, esse Batista não é um sobrenome, mas é uma referência à sua função, porque ele batizava no Rio Jordão. João Batista ocupou um momento muito especial na história porque ele foi quem quebrou os 400 anos de silêncio de Deus. Pois é, durante 4 séculos Deus não se revelou ao seu povo por meio de um profeta. E aí então João Batista, lá no deserto, surge quebrando esse silêncio. E ele pregava então o batismo de arrependimento. Ele dizia que o seu batismo era o batismo de água, mas viria alguém maior, melhor, mais poderoso do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele confrontava então os pecados das pessoas. Ele dizia que os indivíduos deveriam produzir frutos que fossem dignos de arrependimento. E aí todo o povo que vinha então a João Batista, eles tinham os seus pecados confrontados pelo profeta. Bem como quando os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, vinham até ele, também eram confrontados pelo profeta. Da mesma forma, os publicanos, os soldados romanos, inclusive os reis daquela época, se estavam vivendo errado, eles eram confrontados pelo profeta. E que ensinamento precioso para nós saber que a mensagem do Evangelho e a mensagem verdadeira de arrependimento precisa ser pregada a quem quer que seja. Herodes havia tomado como sua esposa Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. Por haver cometido então essa infidelidade, esse pecado para com o seu irmão, o João Batista confrontou então Herodes, que ficou com raiva e mandou prender João Batista. E a sua esposa também, Herodias, que naturalmente criou aversão ao profeta, em certa ocasião, após sua filha dançar para o rei e ele se agradar daquela dança, e oferecer a ela qualquer coisa que ela pedisse, ela, induzida pela sua mãe Herodias, pediu a cabeça de João Batista num prato. Jesus, em certa ocasião, afirmou que dentre os homens nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Um homem precioso, um profeta de Deus, um homem corajoso, um homem disposto a viver a verdade da palavra do Senhor. João Batista era realmente um cara incrível. Ele nunca quis assumir a prerrogativa de que ele fosse o Cristo, mas ele se contentava, como ele mesmo disse, em ser um amigo do noivo. E se ele havia vindo para preparar o caminho do Senhor, ele já estava satisfeito com isso. Ele reconheceu humildemente a sua posição.
Ele sabia que não era digno nem mesmo de desamarrar as sandálias de Cristo, esta que era a função do mais baixo dos escravos. E João Batista, certa vez, afirmou de maneira preciosa e linda que convinha que Jesus crescesse e que ele diminuísse, entendendo o seu papel para com Jesus. E, certa vez, ao ver Jesus chegando para ser batizado por ele no Rio Jordão, ele apontou para Jesus e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Eu e você, de certa forma, ocupamos também a mesma função que João Batista, pois nós hoje estamos vivendo nos dias que antecedem a vinda do Rei. E nós precisamos, então, preparar o caminho para a vinda de Cristo, para o retorno dele a essa terra. Precisamos pregar corajosamente, assim como João Batista, as verdades do Evangelho. Precisamos confrontar o pecado de quem quer que seja, para que consertem a sua vida, para que endireitem os seus caminhos tortos e se preparem, porque o Rei está vindo, o Rei vem logo aí, Jesus está voltando. Precisamos nos preparar. Pois bem, o caminho havia sido preparado por João Batista, o precursor de Jesus. E ele então, quando chegou o tempo certo, surgiu e começou o seu ministério. E Jesus começou o seu ministério apenas aos 30 anos de idade. E muita gente se pergunta por que ele não começou antes. Mas a verdade é que entre o povo judeu, se alguém se aventurasse a falar qualquer coisa, a assumir determinada posição de relevância na sociedade, esse indivíduo precisaria ter pelo menos 30 anos. Além de que, de maneira simbólica e muito especial, o sumo sacerdote, que é uma figura presente lá no Antigo Testamento, ele só podia começar a exercer o seu ofício exatamente a partir dos 30 anos de idade. E Jesus, como veio para cumprir detalhes da lei, Jesus, como veio para não ferir em nenhum princípio bíblico, ele começou o seu ministério apenas aos 30 anos de idade, porque Jesus veio ser o nosso eterno sumo sacerdote. Antes de falar sobre os dois eventos que marcaram o começo do ministério de Jesus, eu queria pedir para você já deixar a curtida nesse vídeo, porque eu espero, a propósito, que você esteja curtindo ele. O primeiro ato do ministério terreno de Jesus foi ir até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando Jesus fez isso, ele deu credibilidade ao ministério de João, e quando ele fez isso, ele cumpriu toda a justiça, conforme era a palavra dele mesmo. É verdade que o batismo de Jesus aconteceu por imersão. Depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus saiu da água, e o próprio termo no original grego para batismo é uma palavra que significa literalmente imersão. Até porque o batismo traz para nós esse símbolo e essa representação. Porque nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado. E quando alguém morre, esse alguém precisa ser sepultado. Então, quando o indivíduo é imerso na água, aquilo está representando que ele, já morto para o pecado, ele foi sepultado. E quando o indivíduo, então, emerge da água, quer dizer, então, que ele está ressuscitando, que ele está voltando à vida para agora viver em novidade de vida, porque ele passou a ser uma nova criatura. Batismo não salva, mas batismo é para os salvos. E, após a fé em Cristo, todos precisam ser batizados. A Bíblia diz que quando saiu da água, após ser batizado por João Batista, Jesus orou. Enquanto ele orava, apareceu uma pomba essa que era o Espírito Santo ali, manifesto, e que pousou sobre Jesus. E naquele momento também ouviu-se uma voz do céu, a voz do próprio Deus Pai, dizendo que Jesus era o seu Filho amado, em quem ele tinha prazer. E esse é um dos textos melhores da Bíblia para nós vermos a manifestação da Trindade. O Deus Pai estava no céu e a sua voz de lá foi ouvida. O Deus Filho estava encarnado ali, orando às margens do Rio Jordão após o batismo. E o Deus Espírito Santo apareceu ali de forma corpórea na figura daquela pomba. E essa frase dita por Deus sobre Jesus, a gente fica pensando nela, quando ele afirmou que aquele era o seu Filho amado em quem ele tinha prazer. Todos nós, quando temos Jesus como nosso Salvador, passamos também a ser filhos de Deus. E será que quantos de nós teríamos hoje condições de ouvir do próprio Deus que nós somos os seus filhos amados e que nós temos lhe dado prazer? Logo após ser batizado no Rio Jordão por João Batista, Jesus é conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aí a gente já tira daqui uma lição que muitas vezes é o próprio Espírito Santo que nos conduz a momentos desafiadores, não para nos fazer perecer, não para enfraquecer a nossa fé ou para nos destruir. Muito pelo contrário,
eventos que servem, utilizados por Deus para nos preparar, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para nos habilitar ainda mais para a realização da sua obra. Lá no deserto, Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, juntando-se então a Moisés e Elias como os 3 únicos personagens bíblicos que jejuaram durante tanto tempo. E nesse período de jejum ele mostrou para Deus toda a sua dependência dele, ao enfraquecer a sua carne e ao fortalecer o seu espírito. E durante esse período ali no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Ser tentado não é pecado. Apenas quando nós cedemos à tentação é que o pecado naturalmente acaba surgindo. E Jesus, então, que veio para ser o nosso sumo sacerdote, ele passou por todas as coisas que nós passamos também. E por isso que o autor aos Hebreus vem a nos dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, como nós, mas ele não pecou. A gente, quando fica pensando no que aconteceu lá no Jardim do Éden, a gente mostra um contraste grande que existe entre Adão e Jesus. Adão, mesmo vivendo no paraíso, pecou. Jesus, mesmo estando no deserto, não pecou. Portanto, não é o local que vai definir se pecaremos ou não. O que definirá é o nosso coração, é o nosso amor por Deus. E nós percebemos que a estratégia usada por Satanás ali foi a mesma que ele já tinha usado com Eva lá no paraíso, foi a mesma que ele tinha usado com Davi lá no terraço do seu palácio, quando ele pecou com Batseba, e agora é a mesma que ele usa com Jesus. Mas ele continua usando essa mesma estratégia conosco, que é aquilo que João vem a registrar lá na sua primeira carta. A atuação da tentação, ela se dá por meio do desejo dos olhos, ela se dá por meio do desejo da carne, ela se dá por meio da soberba da vida. Notável que para cada sugestão pecaminosa que o diabo fazia, Jesus vencia e rebatia citando a palavra. E é curioso, inclusive, que as 3 respostas que Jesus dá a Satanás são as 3 tiradas do livro de Deuteronômio. E a gente aprende daqui que é com a espada do Espírito que nós podemos vencer as investidas do diabo. É conhecendo bem a Bíblia, é praticando ela em todo o tempo, que nós podemos resistir às tentações. E aí a Bíblia diz que após resistir dura e bravamente às investidas do diabo, ele se retirou até a ocasião oportuna, cumprindo assim propriamente o que a Bíblia diz, que nós precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Portanto, a gente precisa saber que toda tentação ela é superável, que todo pecado ele é evitável e que se nós tivermos intensamente a proposta em nosso coração de não pecarmos, nós não pecaremos. Porque nunca virá sobre nós tentação que não seja humana. Mas fiel é Deus que não nos deixará sermos tentados acima do que podemos. Antes, com a tentação, Ele dará também um escape para que possamos suportar.